Olá, telespectadores da Espaço Saúde, canal 99. Estamos hoje aqui em mais um programa direcionado a vocês, telespectadores, desse canal que foi criado para a área da saúde, para a gente falar, poder colaborar um pouco, tirar as dúvidas de vocês. E hoje estamos aqui com o Dr. Martim, é cirurgião plástico, está vindo para Itapetininga, trabalha em Sorocaba. E, Dr. Martim, muito obrigado por atender o nosso pedido aqui para essa entrevista. O senhor está chegando agora em Itapetininga, tem muitos clientes aqui em Itapetininga, eu estou sabendo. Até é um dos motivos para que você venha atender aqui alguns dias, né, doutor? Gostaria que você fizesse aí uma pequena explanação de quem é o Dr. Martim, de onde veio, para que os nossos telespectadores pudessem conhecê-lo um pouco mais. Ok, boa tarde. Obrigado pela visita ao consultório. Sim, meu nome é Martim Taboada Garcia, eu sou cirurgião plástico formado no 2007, uns 8 anos atrás, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fazemos cirurgia plástica, cirurgia estética reparadora. Nós mantemos um consultório lá em Sorocaba, já há mais de 8 anos, e agora estamos atendendo aqui na cidade de Itapetininga. Eu tenho muitos pacientes de Itapetininga, tenho muitos pacientes da região e é mais uma facilidade para eles e para todos aqueles que queiram contar com o nosso serviço. Isso é muito importante até, né? Até nós estávamos falando informalmente pelo retorno do paciente, muitas vezes de ir até Sorocaba, tudo, e eu vi que hoje vai ter uma facilidade também de poder operar aqui em Itapetininga mesmo, no próprio hospital da Unimed. Assim é, nós temos conversas avançadas já com o pessoal da Unimed para que possa abrir as portas para mim e eu possa operar também nesta cidade, assim prestigiar não somente as pacientes, sino também as instituições da saúde desta localidade. Muito importante. E os clientes vão poder te procurar aqui de Itapetininga e da região, agora aqui na Clínica Espaço Saúde. Assim é, nós começamos a atender aqui todas as quartas-feiras, no período da tarde, de forma permanente. Muito importante. E dentro dessa ótica da cirurgia plástica, Dr. Martim, o que você hoje vem operando mais? O que mais está sendo feito? O que você percebe que é o maior requisito na parte de cirurgia plástica hoje? Sim, o que nós estamos operando bastante é a parte estética da cirurgia, certo? E dentro da parte estética, o que mais estamos operando é cirurgia de tronco, abdômen, região dorsal, região lombar, as famosas abdominoplastias circulares, contorno corporal, que é isso que os pacientes mais estão procurando, né? Aqueles pacientes que tiveram aquele efeito sanfona de emagrecer, engordar, subir de peso, baixar de peso, criam uma sobra de pele, e essa sobra de pele pues vira praticamente a queixa mais importante dos pacientes que nos procuram. Entendi. E como é o sucesso dessa cirurgia hoje? O sucesso é bastante importante essa parte, porque o paciente atualmente é um paciente que quer mudar de vida, quer cambiar de estilo de vida, hábitos de alimentação, e nada melhor que começar fazendo uma cirurgia plástica para que a partir dali eles consigam ter uma segunda oportunidade, uma segunda chance de poder se cuidar. Nesse sentido, a cirurgia plástica oferece uns resultados bastante importantes. O paciente gosta dos resultados, define a figura, define a silhueta, e é isso que atualmente os pacientes estão procurando. E como que é os pós-operatórios? E eu acho que isso é até uma pergunta muito dos nossos telespectadores. Existe um medo, né? Nossa, será que dói muito depois? A recuperação é traumática, não é? Como que fica? Sim, então a cirurgia plástica, sobretudo de tronco, abdominoplastia circular, ela conlleva uma dor muito semelhante à dor de uma cesárea, bem parecido. O paciente que já tem uma experiência prévia de dor, que já tem uma experiência prévia de cirurgia, provavelmente para ele essa dor vai ser uma coisa já bem mais conhecida, já bem mais corriqueira,
e vão a tolerar com maior facilidade. Mas o mais importante do pós-operatório é o cuidado do paciente. Não? O paciente que se opera em cirurgia plástica é um paciente que tem que estar comprometido com os cuidados pós-operatórios. O cirurgião plástico faz a cirurgia plástica, mas é o paciente que vai dar aqueles cuidados que podem fazer da cirurgia um sucesso. Cuidando-se com a dieta, com a forma de vida, com a atividade física pós-operatória, evitando alimentação tóxica, alimentação que possa causar dano na evolução natural da cirurgia. Eu vejo também, dentro da cirurgia plástica, a indicação do pré-operatório, né? Então, às vezes, aquele paciente que precisa perder alguns pesos antes para até chegar à cirurgia. Existe essa caminhada também, doutor? Existe essa possibilidade, dependendo, em realidade o peso é uma coisa relativa, né? A indicação, por exemplo, de abdominoplastia é a sobra de pele. Ninguém fala quanto pesa o paciente. Nós temos pacientes, hemos operado pacientes, por colocarmos nas exagerações, pacientes de 150 quilos, de 140 quilos, mas que tinham sobra de pele, porque eles pesavam mais, diminuíram de peso, sobrou a pele. Então, a indicação, em realidade, vem dada pela sobra de pele. Se tem sobra de pele, está indicada a cirurgia. Obviamente, o peso nessa hora é avaliado para ver que possibilidade de risco tem da cirurgia, certo? Então, pacientes que são extremamente obesos, se les recomenda baixar. Agora, se é uma obesidade moderada, o paciente poderia até entrar em cirurgia. Obviamente, com os cuidados, operar em um bom hospital, ter os cuidados pós-operatórios. Muito bem, então essa retaguarda hospitalar, uma boa equipe médica, de anestesistas, isso tudo corrobora para que tenha um pós-operatório muito bom, né? Assim é. A cirurgia plástica não é do cirurgião plástico, é da equipe da cirurgia plástica, certo? E a cirurgia plástica, independentemente de levar o nome de plástica, é uma cirurgia. E como cirurgia tem que ser tratada com o respeito, com todo o respeito que merece, com todos os cuidados que merece, igual que qualquer outra cirurgia, cardíaca, digestiva, ortopédica. Um bom lugar, uma boa anestesia, uma boa retaguarda, um hospital que tenha o respaldo tecnológico e o respaldo de tipo profissional, certo? Para poder fazer desta cirurgia um sucesso. Muito bem. E os pacientes que às vezes nos perguntam também sobre os fumantes crônicos, às vezes tem um quadro de POC, esses pacientes são mais arriscados, mas existe uma retaguarda já para que seja amenizado essa situação, né? Así es, en realidad es el trinomio que se te fala, no hospital, cirurgião, paciente, ¿no? Cirurgião tem que ser cirurgião especialista em cirurgia plástica, não adianta falar de outro tipo de especialidade. Cirurgião plástico, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, hospital credenciado, um hospital que tenha todos os recursos e a retaguarda necessária e, obviamente, o paciente. O paciente é uma coisa muito importante. O paciente tem que ser o mais rígido possível, não? Existem casos que dá para operar com pressão alta, com diabetes, dependendo do caso, mas, na medida possível, evitar algumas doenças que já são crônicas, que já dificilmente a gente consiga estabilizar. Nesse sentido, o paciente fumante, o paciente que pensa em cirurgia plástica já tem que parar de fumar. Eu acho que isso é o melhor. Pode operar? Pode, mas o risco já aumenta, certo? E o paciente tem que estar ciente de que o aumento de risco se deve a uma atitude dele. Então, se ele vai querer fazer cirurgia plástica, parar de fumar. E para quem quer, quem não quer, não para. Exatamente, né? Eu acho que até nessa parte de parar de fumar, parece que teve aí o governo interviu dentro dos locais públicos para que não pudesse fumar, tudo, e parece que agora está havendo uma inversão, né? Novamente, né? O pessoal está tendo meio que agiliza ao cigarro, uma consciência, exatamente. Exatamente, existe a consciência, atualmente já os estudos mostram
A epidemiologia mostra, as experiências próprias do dia a dia mostram que realmente fumar é daninho para o corpo, né? Então já praticamente é difícil ver alguém que fume e a gente não ficar meio pensando o que está acontecendo aí, né? Então a ideia é essa, né? Na parte da cirurgia plástica, o fumante realmente tem que repensar se vai querer fazer cirurgia plástica. E se vai fazer, obviamente vai ter que estar ciente de que existe essa possibilidade de ter algum tipo de complicação por isso. Dentro dos pós-operatórios, como a gente já vinha dizendo, aqui nós da Clínica Espaço Saúde atendemos bastante pós-operatório das cirurgias plásticas. Desde dos pacientes muito obesos, foi feito o avental, e às vezes há uma telectasia de base, tem que reverter essa telectasia com o uso de CPAP, pressão positiva, né? Exercícios respiratórios. Então, gostaria que você falasse um pouco da fisioterapia junto com a cirurgia plástica. Sim, em realidade a fisioterapia começa desde o dia seguinte da cirurgia plástica, né? A gente já começa falando para o paciente que é operado de abdominoplastia, que vai ter dor na região abdominal, ele tem que começar a respirar com o peito, de forma consciente e voluntária. Normalmente a gente está respirando com a barriga, mas quando uno respira com a barriga e está operado de abdominoplastia, vai ter muita dor, aí vai ter uma respiração superficial e isso pode causar atelectasias, que é quando o pulmão fica colado, e isso pode levar a pneumonias. Então a ideia é exercícios respiratórios, já desde o primeiro dia pós-operatório. Actividade tem que começar a andar, tem que começar a andar dentro da casa, se movimentar. Antigamente o paciente ficava 3 semanas deitado, aí apareciam as tromboses, ninguém sabia por quê. Actualmente, o que hacemos é o paciente começa a deambular precocemente. Já no pós-operatório inicial, já começa a andar dentro da casa, não faz força, mas isso evita as tromboses, melhora a respiração e melhora o metabolismo. O corpo tem que estar em movimento. Se não está em movimento, complica. Então, é tudo. Não somente a parte muscular, sino a parte respiratória. Depois disso, chega o momento de fazer os drenagens linfáticos. O drenagem linfático não é outra coisa que a estimulação da microcirculação que existe nos tecidos que foram cortados. Então, desse jeito, a gente consegue melhorar a recuperação, diminui o inchaço, diminui a dor e o paciente pode recuperar-se mais rapidamente. Sensacional. Na verdade, a gente percebe aí a evolução até da cirurgia plástica, né? Que vem cada ano evoluindo cada vez mais os conceitos, as técnicas usadas. Você observa que vem mudando as técnicas? Sim, em realidade a cirurgia plástica é uma constante modificação de técnicas, né? Medicina é essa ciência das verdades transitórias, né? Uma verdade dura cada vez menos tempo, certo? Então a ideia é ir-se reciclando, ir-se modificando nossas condutas, não somente com os congressos, com os cursos, sino com o feedback que o paciente dá para o cirurgião, né? Cada cirurgia não somente é avaliada, sino repensada depois de 2, 3, 4 pacientes, que a gente vê como eles vão evoluindo. Desse jeito, não somente aqui, sino em toda parte do mundo, a cirurgia está evoluindo muito nos últimos anos. Com certeza, não só a plástica, como todas as tipos de cirurgias, né? Eu acho que veio para assistir e agregar. Hoje a qualidade de vida está se estendendo cada vez mais, né, doutor? Assim é, a ideia atualmente é um movimento que está mudando a forma de pensar e de repensar. É que é qualidade de vida. Qualidade de vida é dieta adequada, é atividade física adequada, certo? E evitar as coisas tóxicas da vida. Pode continuar. Evitar as tóxicas da vida, né? Evitar estresse, difícil de fazê-lo, mas se pode modular, né? Evitar cigarro, evitar álcool, difícil, mas pode se modular. Melhorar a nutrição. Atualmente está em voga os tratamentos nutricionais feitos pelo nutrólogo, baseado em uma alimentação adequada. Muito bom. Estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco do programa Espaço Saúde, um programa hoje muito interessante com o Dr. Martim, cirurgião plástico de Sorocaba, vindo agora para Itapetininga.
e nos aguarde um minutinho, já voltamos para falar um pouco mais sobre cirurgia plástica. No próximo bloco vamos falar sobre cirurgia de mama. Nos aguarde, já voltamos. Olá, telespectadores da Espaço Saúde, canal 99 TVI. Estamos de volta aqui ao programa Espaço Saúde com o Dr. Martim, cirurgião plástico, agora atendendo aqui na Clínica Espaço Saúde. Veio de Sorocaba para cá devido à demanda de muitos clientes aqui de Itapetininga para ficar melhor até o retorno desses pacientes, né, no pós-operatório. Falamos aqui de abdominoplastia, de pós-operatório, das recuperações e deixamos para esse bloco aqui para falarmos um pouco mais sobre a mamoplastia, que também é o auge dentro das mulheres, né, doutor? Assim é, cirurgia de mama é uma das cirurgias mais procuradas que existe também no mercado, né? Devido à história natural das mamas, das pacientes que têm filhos, que crean una glándula productora de leite, que después, pasados meses, ela disminuye a producción, cae a glándula, cae a pele y conlleva todas esas cosas queixas que o paciente después quiere corregir, ¿no? Con la cirugía de mamoplastia, que es el nombre adecuado, a gente consigue colocar a prótesis, colocar a mama no lugar de ela, adequar a pele, retirar a pele e tentar deixar uma mama anatomicamente mais bonita, né? Dentro dessa cirurgia, uma das perguntas mais frequentes que fazem, até deixaram no nosso site, é sobre a sensibilidade. Se há uma perda de sensibilidade quando faz a cirurgia, coloca a prótese, o que acontece? Sim, em realidade existe uma perda de sensibilidade, né? Qualquer cirurgia dá uma perda de sensibilidade. Uno corta nariz, corta face, corta perna, tem um cortinho, já deixa uma cicatriz e uma perda de sensibilidade. Igual acontece na mama. Não existe outro jeito de fazer a cirurgia, são cortados raminhos nervosos que vão a diminuir a sensibilidade. Essa sensibilidade é de forma parcial e temporária, certo? Parcial porque não se retira toda a sensibilidade por completo. E temporária porque depois de um tempo ela consegue voltar quase à normalidade. A normalidade completa não existe porque não temos regeneração de tecidos neurológicos. Então, mas chega a 90%, 98%, 95% de recuperação. Tá? Certo. E a indicação das próteses? Como que são feitas? Então, quando a gente decide fazer uma mamoplastia, por exemplo, então temos que ver o que o paciente quer. Tem resultados variáveis com ou sem próteses, vai depender muito do que o paciente quiser. Mas dá para colocar próteses? Dá. A gente pode colocar a prótese. Normalmente utilizamos próteses redondas. No mercado tem dois tipos, próteses anatômicas e próteses redondas. O que mais se usa atualmente é a prótese redonda, que dá uma boa projeção, dá um preenchimento generoso. Essa aqui o que é? É uma prótese redonda? Esta daqui são próteses redondas. Próteses redondas, o formato é redondo, certo? A projeção é assim, certo? A diferença das que são em gota, que seria mais ou menos um efeito como esse, certo? A diferença é que a gota ela não tem projeção do polo superior. E o que as pacientes mais procuram é um polo superior adequado, o colo, o famoso colo que chama. Sim. Isso é geralmente conseguido com próteses redondas. Dentro de minha experiência, normalmente 99% são colocadas próteses redondas. E o tamanho da prótese? A pessoa chega, eu quero pôr tantos litros aí. Não é assim que funciona? Não, em realidade não. O paciente pode direcionar, mas em realidade é o corpo que vai decidir o tamanho da prótese, né? Dificilmente pode chegar um paciente e falar, eu quero que coloque 450 e você se vire, faz o que puder. Não.
não funciona assim. A gente, por isso que tem a consulta pré-operatória, na qual vemos as expectativas da paciente, o que efeito o paciente quer obter com a prótese, e nós vamos modulando, vamos vendo que tamanho de prótese é. Então depende muito dessa pré-consulta para que você veja o tamanho da pessoa, o biotipo, para que se encaixe na adequação para o próprio paciente. Mas existem aqueles pacientes que chegam para o senhor e falam, não, mas eu quero pôr um de 600 aqui, quero encher, porque hoje a mídia vende muito isso, né? Então a gente vê na época de carnaval mesmo, aquelas artistas que dão aquela turbinada, isso, e às vezes gera essa fantasia também, né? Eu quero pôr, quero ficar igual fulana de tal. Já falaram isso para o senhor? Já falaram muitas vezes. O paciente que chega com uma revista na mão falando eu quero assim, dificilmente a gente vai poder falar sim para o paciente. Não? A ideia é tentar manter uma conversa adequada, um nível adequado de raciocínio que nos permita chegar a um objetivo comum. O que eu posso dar e o que o paciente quer ter. Né? Se uma dessas duas coisas está em discordância, definitivamente a cirurgia não pode ser feita. Né? Para ser feita uma cirurgia, a gente tem que concordar muito bem no objetivo da cirurgia, no resultado final da cirurgia. Né? Não tem melhor cirurgia aquela que a gente consiga aquele objetivo comum, tanto do paciente como do cirurgião. Perfeito, muito bem esclarecido até esses pontos que acabam ficando aí na cabeça aí dos nossos telespectadores, das pessoas que pretendem até fazer uma cirurgia, né? Então é muito bem adequado você procurar o seu cirurgião que tenha o seu registro no conselho, né, de cirurgia plástica, né? Que hoje em dia tem muitos cirurgiões que acabam arriscando aí no mercado e não tem nem o consenso, né, doutor? Acaba se vendo muito isso hoje, né? Assim é, efetivamente. Dos problemas, dos processos que existem contra cirurgiões que fizeram cirurgia plástica, menos del 5% são cirurgiões plásticos mesmos. A maior parte são de outras especialidades ou não são cirurgiões, são clínicos gerais, são outra coisa. Mas eu acho que a garantia vai por aí, né? Dificilmente se pode falar assim uma garantia total, não existe, né? Em medicina não existe para nada, né? Mas uma segurança é acudir com um cirurgião plástico que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tenha feito sua formação de médico, de cirurgião geral, que são 2 anos mínimo, e de cirurgião plástico, que são 3 anos mínimos, certo? Então é todo um treinamento, são anos de treinamento para poder chegar onde o paciente e poder oferecer a cirurgia plástica, né? Perfeito, bem esclarecido. E dentro agora do processo de reabilitação e de prognóstico, para que a gente possa dizer uma cirurgia de mama com excelência, o que a gente tem que recomendar e quais são os cuidados? Os cuidados pós-operatórios da mama têm que ser realmente muito bem orientados, porque a mama praticamente não dói. Então, a cirurgia de mama, o pós-operatório é um pós-operatório com muito pouco dor. O paciente raramente usa mais que uma dipirona e só 1 ou 2 dias. Então, a ideia é de que, como não dói, já cicatrizou, né? Aí que começam os problemas. Então, a ideia é conscientizar que o paciente, mesmo não tendo dor, a cirurgia, a cicatrização ainda não acabou. E tem que respeitar os períodos de recuperação para que não aconteçam os problemas de que abre uma ferida, infecciona, a prótese se mexe, certo? Que a mama é um tecido muito nobre, muito assim, sensível. Se ela abre, a gente não consegue fechar. A gente tem que esperar que a mama feche. Então, é todo um processo muito demorado para conduzir uma complicação para que melhore. Então, a ideia é que o paciente tem que prevenir, né? Se cuidar, não dormir de bruço, não fazer exercícios, não andar de moto, evitar todas aquelas coisas que possam causar não andar a cavalo. Andar em cavalo, né? Impossível. Né? Porque chacoalha e pode... Sim, exatamente. A vibração pode fazer com que a cápsula que cuida
que protege a prótese, a cicatriz é grande, então a prótese vai estar se mexendo por todo lado, né? Isso causa um efeito muito incômodo e o paciente tem que recuperar. E nesse caso, quanto tempo é a recuperação de uma cirurgia de mama? A recuperação inicial, não sair de casa, estar dentro de casa, se movimentando lá, mais ou menos uns 10 dias, certo? Depois disso já vai melhorando, vai reincorporando-se às atividades normais, certo? Obviamente, 2 meses para poder fazer academia, fazer aqueles exercícios que mexem muito com a parte superior do tronco. E dentro, por exemplo, a pessoa fez o pós-operatório e ela vem recuperando. E a cirurgia de mama tem muito receio, não pode dirigir, não pode fazer isso, não pode nem erguer o braço acima de 90 graus. Existe essa restrição? Em realidade, a restrição é de esforço, não é de movimentação. O paciente, nossos pacientes, a partir do primeiro dia, eles já podem escovar o cabelo, escovar os dentes, lavar a face, movimentar livremente. O que não se pode fazer é força. Isso não pode fazer, né? Nós, durante a cirurgia, coagulamos um monte de vasinhos que se o paciente faz um esforço, cria um grau de hipertensão arterial e ele pode fazer com que o vasinho estoure. E isso causa hematomas, pode causar vários problemas, né? Muito bem explicado. Estamos falando um pouco de cada técnica cirúrgica e gostaria de falar de uma outra técnica que é também bastante procurada, que é a operação do nariz. Sim, a rinoplastia. A rinoplastia, ela é um pouco mais complicada? Sim, a rinoplastia exige um pouquinho mais de treinamento, um pouquinho mais de cuidados, é uma cirurgia muito interessante, acho que todos os cirurgiões gostam de fazer rinoplastia, porque é realmente uma cirurgia que exige muito, tanto da parte teórica, da habilidade do cirurgião para poder fazer uma nariz adequada. Uma nariz adequada, um bom resultado, é aquela cirurgia que você não sabe que o paciente operou, certo? Não fica estigmatizado, que tem uma nariz pequenininha, pontiaguda, e vai tudo para cima, né? Que você vê no show e fala, nossa, esse paciente operou. Não, então a ideia é o contrário, a ideia é obter resultados... Tem que suavizar. Exatamente, aprimorar o que a natureza deu para o paciente, não? Essa é a ideia. Mudar completamente o nariz é outra coisa. Acho que essa não é a filosofia nossa. A filosofia nossa é só aprimorar o que o paciente tem. De tal jeito que quando ela se olhe no espelho no pós-operatório, se reconozca como tal. Certo? Esse já é um grande ganho da cirurgia. E a rinoplastia, o que eles mais pedem? Para diminuir, para tirar aquele ossinho de cima? Sim, em geral é o tamanho da nariz, não? O tamanho às vezes é grande, muito grande, às vezes tem a giba, certo? Às vezes as fossas nasais são muito amplas, então normalmente o paciente que vem com 1 ou 2 queixas, esse é o paciente ideal. Aquele paciente que vem com uma queixa e fala, doutor, eu não gosto nada, meu nariz, troca minha nariz por outra, aí já a gente tem que ter cuidado. Mas aquele que vem por coisas exatas, pontuais, a giba, a ponta, isso daqui, eu acho que são os melhores pacientes. Consegue acertar melhor, né? Conseguimos chegar a um objetivo comum com mais facilidade. E como que é o pós-operatório de uma rinoplastia? A rinoplastia os problemas da rinoplastia, em geral, vêm pelo lado hemorrágico as primeiras 24 horas, certo? A gente tem que ter muito cuidado, cuidar muito o paciente, a hemostasia tem que ser muito adequada para evitar este tipo de complicações que são as mais frequentes, dentro da raridade de complicações, né? Então, evitar isso. Depois disso, normalmente o paciente não consegue respirar bem os primeiros dias, as primeiras semanas, e depois, pouco a pouco, diminuindo o edema das mucosas, ele vai conseguir respirar cada vez melhor. A dor também não é muito grande, a dor, comparada, por exemplo, com uma abdominoplastia, né? A dor realmente é pequena. Muito bem.
Estamos chegando aqui ao final do nosso programa Espaço Saúde. Hoje um programa em especial falando de cirurgia plástica e chegando o verão aí, não? Todas as mulheres aí querendo ficar na estica, né? Não só mulher, né? Depois os homens também estão aderindo muito à cirurgia plástica, né, doutor? Também. Então tem bastante a parte hoje, os homens se cuidando cada vez mais, né? Então procura-se mais a parte de cirurgia plástica, não, doutor? Assim é. O homem também procura muito botox, o homem procura muito botox, procura muito rinoplastia. Agora com todo este movimento que existe de homem se cuidar, substituição hormonal, nutrição, academia, então o paciente também está acompanhando cada vez mais e está frequentando cada vez mais os consultórios de cirurgia plástica. Muito bem, fica aí um outro tema para a gente falar num próximo programa. Fica o convite já feito para a gente poder fazer uma próxima gravação. O tema aqui é extenso. Aqui a gente poderia tomar aqui quase uns 3, 4 programas para falar só de cirurgia plástica, de todas as técnicas, enfim. Mas foi realmente um prazer tê-lo conosco. Doutor Martim, agora atendendo aqui na Clínica Espaço Saúde. O endereço é Domingo José Vieira, 764. O telefone é o 3271-2568, vai estar aqui embaixo, aqui, passando para vocês o endereço. Liguem, agendem aqui com as secretárias nossas uma visita aqui para o Dr. Martim, para que ele possa esclarecer melhor qualquer dúvida que aqui seja, né? Fico aberto agora para o senhor fazer qualquer considerações finais aí, os nossos telespectadores de Itapetininga. Sim, muito obrigado. Bom, o único conselho que posso dar é respeito à cirurgia, né? Cirurgia plástica com o cirurgião plástico. Entrem no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pesquisem o nome do médico, se ele está aí, com toda a confiança. Muito bem, fica a dica, até o próximo programa e até mais com vocês.